Qual seria o segredo dos povos antigos, das etnias que não envelhecem, das etnias que vivem tantos e tantos anos? Qual seria o segredo da longevidade bíblica de personagens bíblicos que viviam 200 anos, 300 anos e até muito mais do que isso? Neste vídeo, eu quero apresentar a todos vocês as etnias bíblicas e atuais que mais vivem nos tempos atuais e que não aparentam ter a idade que têm, aparentam ter uma idade bem mais juvenil. Deixem já os seus likes, os seus comentários e me ajudem a compartilhar para que outras pessoas possam assistir ao vídeo. No mundo, nós temos vários e vários povos antigos que envelhecem muito, mas muito lentamente. Existem também outros povos que envelhecem, mas continuam vivendo bastante tempo nesta terra. Mas qual seria, afinal de contas, o segredo de viverem tantos e tantos anos assim? A Bíblia nos fala que logo após o dilúvio, as pessoas começaram a viver um pouco menos do que antes do dilúvio. Antes do dilúvio bíblico, as pessoas chegavam até os incríveis 969 anos de idade. Mas logo após o dilúvio, as pessoas começaram a viver no máximo 400 anos de idade. Logo após o período de Abraão, aparentemente poucos foram aqueles que alcançaram 200 anos de idade. Algumas pessoas, elas afirmam que logo após o dilúvio houve uma certa mudança climática que o próprio dilúvio fez no planeta e fez com que a atmosfera e vários outros elementos do planeta mudassem, e tais mudanças fizeram com que as pessoas acabassem vivendo um pouco menos do que elas viviam, que eram os incríveis 900 anos de idade, e partiu apenas para 400 anos de idade. Algumas pessoas chegam a afirmar que as pessoas viveriam apenas até os 120 anos de idade, uma teoria que já é refutada até pela própria Bíblia, até porque nós temos personagens bíblicos vivendo até os 400 anos de idade, 205 anos de idade, logo após o dilúvio. A Bíblia nos conta que Noé viveu mais 300 anos logo após o dilúvio, e seus filhos Sem, Cam e Jafé repovoaram todo o planeta, com vários e vários povos diferentes entre eles mesmos. Alguns apontam que Sem, Cam e Jafé, os três filhos de Noé e ancestrais da humanidade, chegaram aos incríveis 600 a 700 anos de idade. Por incrível que pareça, nos dias atuais existem etnias que descendem dos três filhos de Noé, que vivem muitos e muitos anos e que não aparentam ter a idade que elas possuem. Um grande exemplo de um destes povos são um povo de origem paquistanesa, que habita na região do Paquistão, numa região chamada Vale de Humza. Eles são chamados de o povo Humza. Esta tribo, que é descendente dos antigos persas, dos antigos arianos, ela é uma tribo que choca muito a mente das pessoas, até por conta de sua aparência sempre juvenil, forte e robusta. Olhem, por exemplo, estes jovens que são da tribo Humza, ali do Paquistão. Eles não aparentam ser tão velhos por conta de alimentações diferentes. Isso é uma realidade, eles comem bastante grãos e lá não existe tantas doenças por conta de ser um vale mais longe de certas populações onde tem mais enfermidades, mais doenças que são mais contagiosas. Lá eles esbanjam uma grande saúde, e por incrível que pareça, mulheres que têm 80 anos de idade têm a aparência de mulheres com 40 anos de idade. Uma coisa muito interessante é que existe um versículo na palavra, na Bíblia,
no livro de Salmos, capítulo 90, verso 10, que diz o seguinte: de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos ou a 80 para que os que têm muita saúde e muita robustez. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Repare no momento quando ele fala a respeito que a saúde e a robustez vai até os 70 a 80 anos de idade. Isso não é à toa, até porque Moisés, quando ele foi libertar o povo de Israel, 500.000 de israelitas do Egito, ele estava com nada mais, nada menos de 80 anos de idade. Parece até uma piada quando certas pessoas escutam esse tipo de coisa, mas é uma realidade. Até porque a saúde, a robustez e a aparência mais forte, robusta das pessoas da antiguidade ali da época de Moisés aparentavam uma pessoa de 80 anos com o que equivale a uma pessoa de 40 anos nos dias atuais. Como, por exemplo, estes da tribo dos Hunza, que com 40 anos de idade aparentam ter no máximo 20 anos de idade. Isso é uma realidade dessa tribo. E quando tem 80 anos, aparentam ter 40, 44 anos de idade. Com toda certeza, os povos que mais assustam a todos os outros povos com sua aparência sempre juvenil e muitas das vezes até mesmo infantil são os povos asiáticos, principalmente os taiwaneses, os tailandeses e os chineses, também os japoneses. Eles assustam muito as pessoas nos dias atuais, onde sempre aparentam ser pessoas bem mais jovens do que a idade real delas. Nós temos casos nos dias atuais de 3 mulheres taiwanesas que aparentam ter a idade de 15, 16 a 17 anos de idade, onde uma delas é mãe de 2 outras delas. Ou seja, uma tem os incríveis 70 anos de idade nos dias atuais, as outras têm 40 e 45 anos de idade. Nós também podemos ver outras mulheres asiáticas de outras regiões da Ásia, além dos taiwaneses, como a própria China, os próprios chineses. As mulheres chineses, os homens chineses, eles não aparentam ter a idade que muitas das vezes eles têm. Eles sempre têm uma característica muito juvenil em todos eles, onde homens de 30, 40 anos aparentam ter a idade de homens de 20, de 17, de 18 anos de idade, como nós podemos ver nas imagens aí a seguir. Os coreanos e os japoneses, da mesma forma, eles vivem muitos e muitos anos e têm sempre uma aparência muito juvenil, até mesmo infantil. Por incrível que pareça, muitos e muitos asiáticos, extremo-asiáticos, têm uma aparência extremamente jovem e não aparentam envelhecer tanto assim. Nós também podemos ressaltar aqui uma questão muito interessante. Se você conhece alguma pessoa de origem japonesa ou descendente de japonês, você pode perceber que essa pessoa, se ela for uma pessoa mais velha e você saber a verdadeira idade dela, você pode saber que ela realmente não aparenta ter a idade que ela tem, e sim aparentando ter uma idade muito mais juvenil do que a idade verdadeira que ela tem. Outra etnia que também assusta as pessoas são algumas etnias de origem africana. É incrível como nós podemos ver pessoas de origem africana, afrodescendentes tanto no Brasil quanto nas Américas, que eles não envelhecem. É incrível essa questão também de muitas pessoas de origem africana que também não aparentam ter a idade que têm. Como aqui mesmo no Brasil, nós podemos ver muitas mulheres morenas que não aparentam ter a idade que tem. Muitas das vezes tem 40, 45 anos, até mais do que isso, e aparenta ter apenas 30, 35 anos de idade, até mesmo 20 e poucos anos de idade, né? Nós podemos ver isso em várias etnias. Isso não é à toa, até porque muitas delas, como por exemplo os africanos, os descendentes de africanos das etnias africanas dos etíopes e dos sudaneses, aparentam mesmo ter uma aparência mais jovem, pelo menos uns 15 anos mais jovem, como nós podemos ver algumas pessoas ali da Etiópia, da Eritreia, da Somália e também ali da Núbia.
Outras etnias que também vivem muito no mundo nos dias atuais, eu não poderia deixar de falar a respeito dos povos semitas, dos árabes e dos judeus. Existem muitas tribos árabes que alguns árabes não aparentam tanta juventude, até por conta de muita barba. Isso dá sempre um aspecto de uma pessoa mais velha e tudo mais. Mas na questão de idade, muitos e muitos árabes sauditas da Arábia Saudita aparentam não ter uma idade não ter uma aparência tão jovem, mas ter uma idade muito longa, onde alguns chegam até os dias de hoje, até os 120 anos, tranquilamente. Vale ressaltar que os Hunza são de origem persa e eles também chegam até os 120 e até os 140 anos de idade. Nós temos dados de pessoas que viveram até mesmo essa idade, por incrível que pareça. Eu tenho uma pergunta agora para todos vocês aqui do canal Mistério de Elohim. Coloquem aí nos comentários se você tem alguma pessoa na sua família de alguma etnia destas que eu te falei, japoneses, chineses, africanos, negros, judeus ou árabes, que têm uma aparência mais juvenil ou que viveram até os incríveis 100 anos de idade. Você tem por acaso algum avô, alguma avó, ou que ultrapassou essa idade? Deixem aí nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.